Olá, o tema de hoje do Estúdio News é o papel do Poder Judiciário na tragédia do Rio Grande do Sul. E para conversar com a gente, temos o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e o desembargador Carlos França, presidente do Conselho dos Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sejam muito bem-vindos. Nós já conseguimos estimar qual o tamanho do prejuízo dentro do estado do Rio Grande do Sul, o quanto seria necessário para reerguer as cidades, tanto do lado da reconstrução quanto do lado humanitário, dando suporte às famílias que perderam tudo? Olha, Renata, às vezes quem não está perto não tem muita noção da dimensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul. É muito difícil neste momento se falar em avaliação ou ter uma responsabilidade mínima de quantificação de prejuízos, seja materiais, sejam imateriais, mas que demandarão certamente das instituições públicas um investimento muito grande, não só para recuperar a condição mínima estrutural psicológica dos seus servidores, dos funcionários das empresas, dos autônomos, das pessoas na rua, mas também para recuperar, não é, a condição de começar a produzir como era antes. Se eu posso estender um pouco a resposta para ti, até para facilitar a compreensão do telespectador, eu posso dizer o seguinte: você residia numa casa 30, 40 anos, numa rua, você tinha seus vizinhos, a sua mãe morou lá, você mora lá, os seus amigos estão lá, o seu dia a dia de rotina é pegar um ônibus, uma condução, chegar em casa, sair de casa. Essa pessoa, ela não, muitas delas não perderam a condição de voltar por causa da água, elas perderam a rua, elas perderam a casa e talvez até a cidade terão que ser recolocadas em outro local. Isso produz, em termos de referencial e de identidade, em termos de referencial de pessoa, um dano talvez imensurável no que diz respeito à restituição daquilo que era antes, mas também uma responsabilidade muito grande de todos nós, não só agentes públicos, mas também cidadãos, no sentido de ter esta compreensão e, a partir de agora, ter uma nova visão de mundo no que diz respeito à sociedade e aos embates da sociedade, que é, no nosso caso, meu e do desembargador França, não é o dia a dia a respeito dos conflitos e da constituição do tecido social. Presidente Alberto, nessa direção que o colega mencionou, certamente por muitos e muitos anos, esses efeitos, esses danos econômicos, esses danos sentimentais, preservarão ou protelarão no tempo, né, esses efeitos por anos e anos, né, presidente Alberto? Exatamente. A gente ainda é prematuro a gente ter qualquer afirmação a respeito disso, mas o que sabemos? Que é algo que nunca aconteceu, são prejuízos que o país nunca teve num momento só por causa de uma calamidade e são danos a uma sociedade jamais visto no Brasil. Eu costumo dizer e conversar com as pessoas de que durante a nossa vida inteira fomos ditos que somos um país abençoado por Deus, que não temos calamidade, que temos clima bom, que temos comida e etc. E é verdade. Hoje a gente sabe que esse mundo acabou. Isto é, as mudanças climáticas estão indicando que passaremos a integrar aquele nicho de países que sofrem com as suas calamidades. E isso vai exigir protocolos de ação, vai exigir preparo prévio da população e dos agentes
públicos, vai exigir todo um fluxo administrativo e jurídico necessário para esses momentos. Aproveitando que os senhores tocaram nesse ponto, a gente vive hoje uma nova realidade com mudanças climáticas drásticas, como vocês acabaram de mencionar. A nossa Constituição, ela precisa ser revista, porque a partir de agora não será o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso, muitos outros vão acontecer e o que a gente vê são cidadãos sendo atingidos, como agora no Rio Grande do Sul, que ficam desamparados, porque muitas vezes não há lei para responder aquilo que eles precisam. Renata, esta realidade se impõe para o Estado, se impõe para nós todos, agentes públicos, e para a sociedade em geral. Não podemos mais pensar, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer na minha cidade, no meu estado ou no meu país. Todos nós estamos sujeitos a ser vítimas de uma tragédia climática. Por quê? Porque o homem foi maltratando o meio ambiente. O Estado faliu na sua busca ou na sua obrigação de fiscalização, de conscientização da sociedade. Então, todos os poderes, judiciário que nós representamos, legislativo, executivo, todos os órgãos públicos e sociedade em geral, temos que abrir os olhos, temos que ter consciência que, se não unirmos e se não mudarmos a nossa visão e nossa atuação, muitas e muitas tragédias voltarão a acontecer no país. Eu endosso plenamente a manifestação do meu colega Carlos França, e eu acho, em relação ao ponto que tu tocaste, Renata, sobre mudar a Constituição, não há necessidade. A Constituição nada mais é do que o escrito daquilo que a gente quer constituir como país, como nação, como vida que queremos levar. E toda a principiologia está escrita ali. Agora, se nós seguimos ela ou não, se nós constituímos o que está ali ou não, isso faz parte de um tecido social que é composto de diversas vertentes de interesses, sejam eles interesses econômicos, sejam eles interesses políticos, sejam eles interesses massificados ou difusos. A gente tem uma colcha de retalhos onde, como bem disse o senador França, cabe ao Estado conduzir e gerir essa orquestra, organizando-a de maneira que ela fique equilibrada. Houve uma falha inconsciente ou consciente de muitos anos, justamente talvez vinculado àquilo que eu falei antes, de um país que se considerava abençoado, de se relegar o meio ambiente para um segundo, terceiro plano, porque a economia hoje é mais importante, ela tem que se desenvolver, a riqueza tem que circular, o país tem que crescer, e a partir disso a gente não imagina que um dano ambiental possa causar um prejuízo econômico, se nós estamos na seara econômica, muito maior do que esse fluxo de economia que talvez se apostasse ao relegar o cuidado com o meio ambiente. Sem falar no que mais importa, que é a vida, a saúde das pessoas, que é o direito básico mais importante e fundamental que está na Constituição. Aí, presidente Alberto e Renata, além dessa mudança de comportamento e compreensão de mundo que nós temos que ter, eu penso, presidente Alberto, que nós do Judiciário, logicamente e certamente, vamos ter que rever nossos posicionamentos, nossa compreensão sobre muitas questões que envolvem o meio ambiente, que chegam ao nosso crivo, que chegam à nossa deliberação, porque está aí a consequência. Se a legislação, a Constituição Federal, como o colega Alberto mencionou, que já traz um conjunto de princípios e normas que, se é bem aplicado, se bem observado, não deixariam chegar a esse ponto, nós,
se o Estado, a sociedade, não cumpre essas normas e não observa esses princípios, vai chegar e vai restar ao Poder Judiciário um endurecimento de posicionamento, de decisão sobre a questão ambiental, porque nós não podemos permitir que outros Rio Grande do Sul volte a acontecer daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, por falta de observância das normas do meio ambiente. Claro que outras tragédias climáticas poderão acontecer já pelo que nós já temos de destruição do meio ambiente nesse país. Mas eu acho que nós todos, agentes públicos, poderes do Estado, nós deveremos olhar e ter uma atuação bem mais firme e consistente na área ambiental também, viu, Renata? Sem dúvida. Nesse caso específico do Rio Grande do Sul, já havia ocorrido uma enchente lá na década de 40, claro que os tempos eram outros, mas já tinham ocorrido cheias no estado. O que faltou de lá para cá? O que não foi feito? Ou o que foi feito, mas que falhou para a gente estar vivendo tudo isso hoje em dia? Bom, uma que o que nós tivemos agora foi pior do que a de 41, embora a de 41 tenha sido de grande monta. Duas que foram tomadas diversas medidas no curso das décadas com prevenção para a enchente de 41. E, inclusive, um muro não é na frente do rio para represar as suas águas. O que aconteceu é que, com o decorrer do tempo, na sucessão de governos e depois de muitos anos que não acontece, foram sendo deixados de lado as providências de manutenção e as providências de diques e de organização de bombas, não é para aquelas áreas que ficam abaixo do nível do rio. E isso normalmente acontece porque as pessoas apostam, os governantes apostam que não poderá acontecer. Mas aconteceu e aí se verificou que muitas bombas estavam sem manutenção, se verificou que as portas do muro estavam enferrujadas, se verificou uma série de coisas com respeito a Porto Alegre especificamente. Mas o que eu posso te dizer, assim, Renata, é que a enchente de 41 foi de Porto Alegre. O que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul foi um evento climático que varreu do mapa bairros, cidades, e atingiu quase 80% do estado. Então, isto é muito maior do que essa referência histórica da enchente de 41. Essa referência a partir de agora, né, presidente Alberto e Renata, ela muda o panorama, porque a de hoje, a de 2024, ela mostra bem a gravidade de uma tragédia quando nós temos um país hoje de milhares e milhares de casas, de construções nas margens de rios, de vales, sem a estrutura necessária, sem as contenções necessárias, que vieram, ao longo do tempo, se acumulando, como bem disse o presidente Alberto. Aquela referência de 1940 era uma referência de outro país, de outro mundo. Quer dizer, nós estamos aí com 80 anos depois daquele evento, né? Ou seja, a realidade hoje, o número de famílias, a pobreza, a carência, as falhas do Estado se multiplicaram muitas vezes, do Estado que eu digo como um todo, o país, né? O Estado brasileiro, se multiplicaram muitas vezes daquele período para cá. Por isso, da gravidade dessa tragédia de 2024. Eu pergunto para os senhores qual vai ser daqui para frente o papel do judiciário diante dessa calamidade provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Sim, aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos em processos, não é, de avaliação. Nós temos 5 tribunais sediados no Rio Grande do Sul: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Militar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Somos todos magistrados prestando um serviço de jurisdição. Mas para quem? Para agora uma sociedade, uma população atingida por essa
calamidade e que necessariamente vai exigir que nós revisemos os fluxos e as priorizações no que diz respeito ao serviço público. A primeira medida que tomamos, já no dia 2 de maio, eu liguei para o ministro Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi já para tentar começar uma ajuda imediata aos atingidos no sentido de salvar vidas, que são aquele repasse dos valores das multas pecuniárias, que todos os juízes do Brasil aderiram, e aproveito essa oportunidade para agradecer de coração a todos os colegas que tiveram a sensibilidade, começando pelo nosso presidente do Conselho, Carlos França, que aqui está comigo, que aderiu, e isso fez com que hoje nós já tenhamos mais de 150 milhões, é um dinheiro imediato que já chega para o prefeito, que já compra a comida, o colchão, o cobertor, sem burocracia. Na sequência, também já fizemos a suspensão dos prazos, porque os advogados estão sem condições de trabalhar, os sistemas todos ficaram embaixo d'água, as máquinas, então os prazos de processo ficaram suspensos e conseguimos, o Tribunal de Justiça foi o único dos 5 que conseguiu manter o sistema no ar, prestando serviços de urgência e de plantão. Também fizemos as diversas ações emergenciais, não é? No que diz respeito aos cuidados com a pessoa. Já foi criado de imediato uma comissão de gestão de apoio a servidores, estagiários, terceirizados, magistrados. Por quê? Porque reunimos psiquiatras, psicólogos já para começarem um atendimento para aquelas pessoas com traumas e traumatizadas, além do auxílio médico. Então, o foco hoje do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul é manter a prestação de serviços de jurisdição para quem precisa, mas, ao mesmo tempo, atender com muita veemência as pessoas que nos procuram e todo o nosso corpo de magistrados e servidores, que são quase 10 mil pessoas. Aí, presidente Alberto, eu, em nome do CONSEPRE, em nome de todos os presidentes de tribunais de justiça do país, nós queremos aqui reafirmar nossa solidariedade a você, ao nosso colega presidente do TJ do Rio Grande do Sul, a toda a magistratura gaúcha, todos os servidores, toda a família do Poder Judiciário. Nós temos que, nesta hora, mostrar a união do Poder Judiciário. E esta medida do CNJ, do presidente Barroso, em conjunto com o ministro Salomão, com aquela recomendação 150, permitiu que todos os tribunais do país pudessem alocar recursos em ajuda a Rio Grande do Sul das penas pecuniárias. E como o presidente Alberto mencionou, já são mais de 150 milhões, que ajuda de alguma forma, quer dizer, embora no todo, no que precisa, no valor astronômico que vai precisar para enfrentar as dificuldades, esse valor ajuda imediatamente aquelas necessidades, as primeiras necessidades, né, dos municípios, do Estado. Mas isso não é nada mais do que a nossa obrigação solidária, obrigação que todos os tribunais e todos os gestores e componentes dos tribunais temos que ter com o nosso co-irmão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e toda a magistratura gaúcha. E, como foi colocado no nosso grupo, presidente Alberto e presidente, grupo de presidente de tribunais de justiça, estão todos à disposição. Se precisar de material humano, precisar de servidor, precisar na área de TI, na reconstrução, na retomada da normalidade, aos poucos, podem contar conosco da Justiça Estadual do nosso país, presidente Alberto. O Rio Grande do Sul vem recebendo, e muito obrigado, presidente França, o Rio Grande do Sul vem recebendo esse apoio carinhoso da população brasileira, o que demonstra uma certa unidade nacional e uma disposição da população brasileira no sentido de solidariedade que está sendo agora colocada à prova e muito bem recebida e muito bem demonstrada. Então, tivemos uma sensibilidade muito grande do presidente do Supremo, o ministro Barroso, e do ministro Salomão, que de imediato já produziram as iniciativas de apoio.
as medidas estão sendo encaminhadas e agora estamos numa fase de início da verificação de danos e de prejuízos para chegarmos à próxima fase, que é a reconstrução, na verdade. Então, são planos de ação que estão sendo desenvolvidos e não teriam com as mínimas condições de seguir adiante se não fosse o apoio e a solidariedade recebido não só dos órgãos de imprensa do Brasil inteiro, que foram essenciais e fizeram um papel fundamental de atendimento ao Rio Grande do Sul, mas também das instituições e das pessoas, especialmente do voluntariado, que se demonstrou aqui com pessoas do país inteiro vindo ajudar, que se as pessoas se unirem e se reconhecerem no outro as dificuldades, o Brasil tem muitas condições de avançar no que diz respeito à sua estrutura social. E aí, né, presidente Alberto e Renata, é o sentimento de nação, né? Esse sentimento de união é fundamental. Num país sem esse sentimento, é um país sem alma, não cresce, não evolui. E nessas tragédias que infelizmente acontecem, agora se abateu sobre o Rio Grande do Sul, esta participação do povo brasileiro, que sempre esteve presente, é um povo bom, um povo de coração grande, se mostra agora, nesse momento, que traz ainda para nós expectativas de que esse país vai crescer, vai avançar socialmente com esta união que nós temos e precisamos ter. Sem dúvida, é uma solidariedade bonita de se ver, que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias. A gente vê pela quantidade de doações. Agora, esse tipo de auxílio que vocês estão dando à população, eles podem ser desde o auxílio básico, como, por exemplo, a gente estava falando aqui de pessoas que perderam absolutamente tudo, não só a casa, como a rua que desapareceu. Então, pessoas que, por exemplo, agora não têm documentos. Existe esse tipo de apoio, de ajuda a essa população que precisa agora tirar um documento novamente? Muito importante essa pergunta, Renata, porque uma das primeiras medidas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi colocar na rua todo o seu contingente de magistrados e servidores, juntamente com os cartórios extrajudiciais de registro civil, para que fosse fornecido de imediato a documentação, porque as pessoas perderam os documentos, perderam a identidade, literalmente falando, e sem uma documentação elas não conseguiriam nem dizer o nome, se cadastrarem nos abrigos. Então isso foi feito de imediato, logo no primeiro dia. Hoje a situação continua cada vez mais amplo isso, com convênios com o Tribunal Eleitoral, Instituto de Identificação, Receita na questão do CPF. As pessoas hoje, elas simplesmente chamam e são no mesmo momento entregues uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, basta as suas declarações e as suas localizações que o sistema já busca, já acha, e isso está sendo fundamental como medida de reativação da sua cidadania no que diz respeito à sua movimentação social, inclusive pela rua. Aí, presidente Alberto, e receba o TJ do Rio Grande do Sul nossos cumprimentos, porque essa medida é fundamental, né, presidente Alberto, Renato, porque sem esse documento, como o presidente Alberto falou, sequer até no abrigo fica difícil para ser admitido um cidadão, uma cidadã. Então, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, com essa medida e com aquela, e teve também a iniciativa do CNJ, né, presidente Alberto, que na área do registro-se, né, nessa fase de necessidade do documento primeiro, que é a certidão de nascimento, e daí para frente, seguindo outros documentos, ela é uma iniciativa que ela tem que ser a primeira mesmo, juntamente, lógico, aí o Estado entra, os municípios, com alimentação, com as doações que chegam, né, para acudir a outras necessidades básicas da população que tanto precisa. Sim, é que logo no início da calamidade estava previsto o projeto Registre-se, não é? E aí, quando aconteceu a calamidade, o ministro
Salomão foi muito sensível de concentrar todos os esforços desse projeto que já estava praticamente pronto no Conselho Nacional, dirigindo ao Rio Grande do Sul, o que facilitou muito também a vida das pessoas e o trabalho do Tribunal de Justiça. Isso mesmo. Senhores, falando agora da parte econômica, 9 em cada 10 indústrias do Rio Grande do Sul estão em regiões ali afetadas pela chuva. A Federação das Indústrias disse que essas empresas, esses empresários, eles não vão se recuperar em menos de 3 anos. A gente viu um movimento ali das entidades pedindo ao governo que medidas do trabalho sejam flexibilizadas, a exemplo do que aconteceu na época da pandemia com a Lei 14.437. Como que o Poder Judiciário pode agir, pode intervir para dar um apoio agora tanto a esses empresários, que são empregadores, quanto aos funcionários, para que a gente não veja aí demissões em massa acontecendo? Essa questão da recuperação econômica é um conjunto de medidas no âmbito nacional que já nós lemos e notamos que tem a questão, a discussão da dívida do Rio Grande, do RRF, que o Rio Grande do Sul está inserido no regime, que o nosso Goiás também está inserido nesse regime de recuperação fiscal, que tem inúmeras limitações e tem também pagamento de juros dessa dívida, logicamente, que houve a liberação por parte do governo federal, que, logicamente, esses recursos poderão ser alocados na recuperação da economia local, além de inúmeros projetos, certamente, que o governo estadual tem que adotar, os governos municipais, para ajudar o empresariado manter a sua empresa, porque isso significa o quê? Emprego mantido, arrecadação acontecendo para o Estado. É um ciclo, né? Um ciclo que tem que passar a ser um ciclo virtuoso, porque sem isso a recuperação demora muito mais. É claro que nós sabemos, né, presidente Alberto, que detonou mesmo, foi um efeito nefasto mesmo na economia do Rio Grande do Sul, mas com esse conjunto de providências e em médio tempo, a gente acredita e torce de longe aqui de Goiás para que essa recuperação aconteça, pelo menos em parte, né, presidente Alberto? É que, como disse a Renata, teve empresas e indústrias totalmente desmanchadas e ficando embaixo d'água. Maquinários todos imprestáveis, mesmo que a água baixe. Então, isso indica que nós como Estado, o Estado somos nós organizadamente, nós nos organizamos e esse ente que chamamos de Estado é a partir daquilo que nós queremos que organize a nossa vida civil. Esse ente chamado Estado agora tem essa responsabilidade legítima, natural da sua existência, de permitir com que essas empresas renasçam, que essas empresas voltem, como diz o desembargador França, voltem a trazer empregos, a trazer movimento de economia, a dar cidadania e dignidade para as pessoas, que é o que elas fazem ao dar os empregos e a realização profissional, e elas só conseguirão isso com muita ajuda do Estado, dos bancos públicos de desenvolvimento, BNDES e todas as agências imbuídas desta finalidade. A gente observa na imprensa durante muito tempo que são agências que prestam auxílio, inclusive, a outros países com muitas dificuldades, como os africanos, e que hoje tem o Rio Grande do Sul com essa necessidade. E nós temos a certeza que terão todas as condições de alcance dos recursos necessários à reconstrução, porque ainda que sejam de grande vulto, não é para efeitos de agências que trabalham com grandes volumes de recurso, isso é perfeitamente viável e nós confiamos, não é, num país que é um país hoje uma das maiores democracias do mundo, nós confiamos que os líderes terão essa sensibilidade e esses encaminhamentos acontecerão. E é o que a gente vem sentindo, tanto no plano do governo federal, quanto no plano do governo estadual, há uma união e uma adesão de propósitos para a retomada do desenvolvimento econômico. E aí, né, presidente Alberto, que a gente tem que acentuar, Renata, nesse ponto,
que sem união não tem essa recuperação econômica. E aí entra a questão que deve ser deixada de lado agora, que é a questão política. Nós não temos, numa tragédia dessa, cores políticas. Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, todos os órgãos públicos têm que pensar, ter um único pensamento: ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul, ajudar o seu povo a se recuperar, e as suas empresas, as suas atividades econômicas. Então, nessa direção, com os políticos, todas as cores partidárias unidas com o mesmo objetivo, nós acreditamos que temos saída, sim, para ajudar que o Estado do Rio Grande do Sul possa voltar a ser o que era, com a força do seu povo, com a garra do seu povo, com a inteligência do seu povo. Não tenho dúvida nenhuma que o Estado do Rio Grande do Sul voltará a brilhar como sempre brilhou no país. Com certeza vai voltar. Eu agradeço demais pela participação, pela entrevista. Muito obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e o desembargador Carlos França, presidente do Conselho dos Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal lá no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!